Bora lá, pessoal, Doroti do NetWeaving para Negócios. Hoje aqui no SofaCast recebendo uma pessoa da área médica. Pois é, nós também temos uma médica, uma pediatra aqui, fazendo parte da célula de quinta-feira. Márcia Fonseca, aqui Olá. com vocês. Conheci essa pessoa fantástica, uma pediatra maravilhosa, que a minha pequena tem 24 anos, né, gente? Então hoje é só netos mesmo, que já estão, se Deus quiser, já estão vindo por aí. Ainda está cedo, né? Deixa ela me escutar, que já viu. Mas eu assisti uma palestra dela. Cara, pensa... Bom, a gente vai ter uma conversa com ela, vocês vão saber quem que é a profissional que nós temos aqui. Márcia, o que te deu ser especialista em pediatria? Bom, essa pergunta é difícil até, porque eu não tenho nenhum médico na família, então não tenho referência de médico na família, que isso é comum, né? Às vezes vai passando assim, eu não tenho. Mas quando eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, eu resolvi que eu ia ser pediatra. Então eu E assisti... eu vou te falar o porquê que eu estou te perguntando. Porque eu acho assim, médico é uma profissão sagrada para mim. E pediatra, eu acho que é assim, muito amor. Porque pediatra, você está cuidando, acho que do bem mais precioso. Acho não, né? É o bem mais precioso que alguém possa ter. Então é por isso que eu estou te perguntando. Porque você é médico, é 24 horas, né? Sim, não, o WhatsApp ali tava ali, ó, só trabalhando. Mas assim, eu lembro quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu tava em casa, assisti uma reportagem na TV falando de uma menina que estava doente, chegou no atendimento e tal, eu olhei e falei, quero fazer isso. E isso, lá no interior de Goiás, uma cidade super pequenininha, que não, né, era uma realidade muito distante para mim fazer medicina. Mas no fim, né, corta, eu mudando para São Paulo para fazer medicina, fiz na Unifesp aqui, né, na Escola Paulista de Medicina. E aí eu entrei na faculdade, eu já entrei falando, sempre, na vida inteira, quero ser pediatra. Aí eu falei, não, calma, eu vou entrar na faculdade e vou experimentar tudo e vou ver ali se realmente é isso. E aí fui passando, e os meus últimos estágios eram da pediatria. Então fui passando por tudo. E aí eu fui passando por alguns que eu já fui riscando, assim, falei, não, isso não, isso não. E aí, quando eu cheguei na pediatria, assim, eu passei pelo primeiro estágio da pediatria, era o pronto-socorro, que é um estágio que muita gente não gosta. Na hora que eu cheguei, assim, o primeiro plantão da coisa, eu falei, é isso, não tem jeito, vai ser aqui mesmo, e eu gosto de estar ali, né, assim, eu acho que é um pouco além do gostar de criança, né, assim, eu gosto de cuidar, e eu me sinto honrada, e eu gosto dessa responsabilidade de estar Você está cuidando falando, teu olho está brilhando. É cuidando muito interessante. da criança, do filho do outro, né? Agora eu sou mãe, eu entendo exatamente o que você está dizendo, entendo mais ainda, mas a vida inteira eu quis isso. Não tenho... E passei a faculdade falando, não, pera, calma, né? Porque todo mundo, não, mas não é assim, não vai... Tenta outras coisas. Tentei, não consegui. Tipo, uma pediatria mesmo. E uma coisa que me encanta muito, e dentro, né, do bloco da pediatria me encantou mais ainda, foi que eu nunca vou atender o mesmo paciente. Então, cada vez que essa criança vem, ela é outra. Ela tem novas habilidades, ela cresceu, né? Ela tem outras demandas. Então, é sempre um novo paciente. Embora eu tô com a mesma família, eu vou vendo. E aí, querendo ou não, tem uma coisa assim, né? Meio até de ego, né? De ver o meu trabalho indo, né? Assim, o meu trabalho junto com a família, e essa criança vai crescendo. E, e agora? Agora chegamos aqui. Então, daqui para frente, o que vai ser? Então, é sempre uma coisa nova. Eu lembro quando eu passei na geriatria, as perguntas eram muito as mesmas. E aí eu atendi por algumas semanas a mesma pessoa. E aí eu via que, assim, não tinha muita mudança. Era meio um padrão, assim, né? E aí na pediatria, não. Um bebê de uma semana para outra, ele mudou muito, né? Os pais mudam muito. Eu acho maravilhoso ver isso. Os pais na primeira consulta de um bebê completamente diferente um mês depois. Né? Assim, então, eu ver essa construção de família, para mim, é maravilhoso. É o que eu mais gosto, assim, dentro da pediatria. Né? Hoje os bebês chegam para você como? Você faz... eu não me lembro mais como é que eu... Assim, eu me lembro que quando a Raquel nasceu, eu precisei arrumar um pediatra. E eu me lembro que eu não tinha ninguém que me indicasse, porque não tinha bebê novo na família, sabe? E aí foi por Jesus, sabe, que apareceu.
o pediatra, e aí salve-se quem puder. Aí eu era o mais conhecido, era uma pessoa antiga no bairro. Como que a pessoa te acha? Hoje, a maioria das pessoas que chegam em mim é por indicação, né? Alguém que passou, que acompanha comigo, ou uma avó que fala, vou falar um pouco, né? Que eu tenho um curso para avós, então, às vezes a avó passou comigo, o neto não passa, mas aí sabe de outra pessoa que está precisando e aí acaba me enviando, Tem um me curso para encaminhando. voz? Tem um curso para avós. Muita coisa muda, né? Assim, e na pediatria, então, nos cuidados com a criança em si, muita coisa mudou nos últimos 30, 40 anos. Então, eu vejo muita diferença, assim, geracional do que os pais querem e querem honrar o que trouxeram dos pais, mas aí as recomendações são diferentes e aí vira um conflito muito grande dentro da família. Isso acaba atrapalhando um pouco, né? Então, eu fui vendo isso acontecer, eu falei, cara, e se eu tivesse uma coisa que adiantasse um pouco as informações para essas avós, para que esse degrau geracional não ficasse tão grande, né? Não que vá pagar tudo o que elas fizeram, porque não vai, a ideia nem é essa. Mas e se eu explicar agora por que não pode dar suco? Né? Assim, quando eu nasci, quando eu fiz a minha introdução alimentar, a introdução alimentar era com 3 meses e começava com suco. Hoje já é a partir de 1 ano e já estão querendo ali mudar para 2 anos o suco, né? Então, por que isso mudou? Por que é assim hoje? Né? Não é uma coisa só de lutas de ego, né? Assim, não, tem um fundamento. E aí eu comecei a montar um curso para os avós. Tem muito avô também que vai, muito legal, bisavó, é bem legal. Que legal. Até para também não entrar em conflito com a mãe, né? Isso. Eu faço muito também para proteger esse momento ali, né? Principalmente no pós-parto imediato, que foi que a gente estava falando, você estava falando da palestra, né? Que eu fiz. Esse pós-parto imediato ali, a mãe está num momento muito delicado, é muito importante. E o entorno ali, né? A rede de apoio, ela tem que ter um cuidado muito grande com essa mãe. Então, essa é a minha ideia, assim, principal do curso de avós, é atualizar para diminuir esse desnível, né, das informações para proteger essa mãe e esse bebê que estão nascendo. A tua palestra foi, assim, fantástica, gente. Olha, a palestra que ela deu na equipe foi fundamental, porque, assim, você sabe que antes o pessoal tinha bebê e era uma festa, né? Só faltava aí a torcida do Corinthians inteira dentro do hospital. Depois, quando recebia visita em casa, a mãe tinha, além de. Nossa, gente, era uma coisa assim. Eu me lembro que eu era antissocial. Eu me lembro que quando o pessoal ia em casa só faltava rosnar. Cláudia ainda falava assim, mas dá uma melhorada. Tal. Eu falei assim, gente, mas pelo amor de Deus, os meus pontos ainda abriram. Olha, foi uma coisa assim do arco da velha. As pessoas às vezes não têm o semancol, sabe? A mãe, quando pare, ela quer ficar quieta, é ela, a criança ela, e olhe lá. E as pessoas não conseguem entender esse relacionamento. Então, eu acho que ainda é maturidade antiga, que precisa visitar a criança, que precisa visitar a mãe, que precisa conhecer o filho. Cara, para com isso, dá um tempo primeiro da mãe se assentar, dá um tempo dela entender aquela situação, dela entender que agora ela não é mais filha, que agora ela é mãe, sabe? Isso é uma neura, uma mudança muito grande na cabeça da mulher, sabe? Então, ela passa, é uma mudança enorme. Então, depois de 2, 3 meses, vai dar uma ligada, vê se pode ir, fica 10, 15 minutos, visita, sabe, aquela visita assim, sabe, rápida. Leva um bolinho, leva uma sopinha, sabe, vê se você pode ajudar de alguma forma. Não vai para ser visita, vai para ser útil, sabe? E a palestra dela foi exatamente isso, exatamente isso. Eu acho que tem que levar conforto e solução e não mais problema, né? Assim, já tá na palestra até eu coloco o puerpério como uma casa pegando fogo, né? Assim, já tá tudo muito inflamado, já tá ali no limite. Você ir lá para colocar um pouquinho mais de confusão ali, de demanda para a mãe, não vai ajudar. É isso mesmo. Nossa, é uma situação, até foi passado um comercial, né, que está passando agora, que a mãe, né, teve a criança, e aí todo mundo vai para ver a criança e a mãe está abandonada lá. E aí a mãe dela chega,
olha, todo mundo olhando a criança, a filha dela na cama, né, hospitalar, e aí ela vai e abraça a filha, né, porque ela, ela não deixa de ser filha. Então, são os cuidados que às vezes as pessoas esquecem, sabe? Esquecem disso. E a Márcia é a pediatra que me passou toda essa informação. De falar, eu fico emocionada, porque é realmente isso. Às vezes a gente esquece, sabe, essa situação. E a gente não pode esquecer que aquela mãe, ela é filha também, sabe? Então a gente não pode esquecer isso, não, gente. A situação é como ela colocou. É uma casa em chamas e você está ainda colocando mais, sabe? Você está colocando mais palha dentro daquela casa pegando fogo. Então é triste a situação. É muito triste. É, e é e normalmente as pessoas chegam para mim nesse momento, né? Assim, no quinto, sexto dia ali de pós-parto, que normalmente é a primeira consulta do bebê, e que não seria o ideal, né? Porque é uma pessoa que ela tá me conhecendo, normalmente vem assim, referenciado de outra pessoa, e ela tá me conhecendo, ela não sabe ainda muito como que eu lido com algumas questões, por exemplo, a amamentação, cuidado com o bebê, porque existem, né, linhas diferentes dentro da pediatria. Então ela chega ali muito chorosa, né? Porque eu até eu Hormônio. explico, né, o que acontece por dia, assim, cada dia, o que está acontecendo com aquela mulher ali, né? Logo depois do parto. Então ela chega ali no Petição de miséria. então ela chega muito turbulenta, assim, né? É tudo Frágil. muito frágil, tudo muito confuso. E é até interessante que às vezes eu tô fazendo isso cada vez mais, de escrever essa consulta para essa mulher depois. Porque eu vejo que assim, eu tô falando, normalmente é uma consulta bem comprida, 1h30, 2 horas, dependendo do caso, e que eu vejo que muita coisa vai se perdendo. Então eu faço escrito depois para poder olhar e falar, ah, tá, é isso aqui. Porque às vezes elas falam assim, ah, eu lembro que você falou de uma coisa, mas não me perdi. E aí, quando a gente ajuda também essa rede de apoio em volta, facilita, né? Porque tem muita coisa, por exemplo, nessa consulta que eu falo com o acompanhante, né? Com quem tá com a mãe. Eu falo, ó, você vai ver tal coisa. Então, você tem que ver isso. Então, divide um pouco também esse full aí. Mas o ideal seria eu já conhecer essa família e como que mostrar como é o meu trabalho e como seria a vida, né, desse bebê, desde o nascimento até esse dia que vai comigo, antes, né? Então, agora a gente está fazendo mais isso, está um pouco mais difundido, mas ainda muita gente não sabe, que é sobre a consulta pré-natal pediátrica, né? Então, agora eu tenho algumas gestantes que já vêm para mim a partir de 30 semanas, 32 semanas, para ter o pré-natal pediátrico. Então, eu falo desde enxoval até as expectativas em relação ao parto, né? E como que vai ser, qual que é o esperado do bebê no parto, no sala de parto, e também nesses dias até chegar em mim. E também para ela ter um ponto de apoio. Ah, normal, eu acho maravilhoso. Que elas vão e falam, ah, nasceu, tá acontecendo igual você falou aquele dia. Hoje ela tá dormindo muito, tá fazendo coisa. Então, não é fazer um mapa, um manual, porque eu acho que nenhuma criança, né, assim, Igual. né, igual a outra, nenhuma família, ela funciona da mesma forma que outra. Mas tem algumas coisas que a gente já pode prever, né? E principalmente antever, assim, as dificuldades e apresentar soluções antes que pegue fogo a casa inteira, né? É muito importante. Então, hoje, eu pego muito assim, tanto nos avós, na rede de apoio, né? Eu gosto muito de trabalhar com os avós, quanto com as gestantes também, para já caminhar já mais tranquilo a partir do parto. Você quer falar mais alguma coisa? Quer passar mais alguma coisa pro pessoal? Ah, eu queria só falar uma coisa assim, que tem duas coisas que me chamam, duas frases que me guiam, né, no meu trabalho. Uma que eu acho que a gente tem que pensar sempre, que a infância é um terreno que a gente pisa a vida toda, né? Então, o que acontece na infância, ele não fica lá. A gente mantém ali, vai mudando, tem outras vivências na vida, mas pensa bem, aquela criança, ela tá na gente, né? Todas as vivências que tiveram na infância, elas continuam a vida toda. Então, que a gente tem um olhar um pouquinho mais cuidadoso para as crianças, né? Para esse desenvolvimento infantil. E outra que faz muito sentido no meu trabalho também é
que é preciso de uma aldeia inteira para criar e para educar uma criança, né? Assim, a responsabilidade não pode estar sempre só no colo da mãe. Cada um tem um pouquinho aí de responsabilidade nesse Nossa, que perfeito. Perfeito. né? Assim, eu como pediatra, a gente tem no grupo também, né, nutricionista, fisioterapeuta, tanto quem trabalha com os pais, com os avós, quanto com a própria criança em si. Eu acho que cada um tem, se pensar um pouquinho assim, a gente tem uma maternidade mais leve e crianças mais valorizadas. Olha, eu só fechando aqui, eu tenho uma filha hoje com 24 anos e passei por uns probleminhas com ela, porque a Raquel nasceu com dislexia e TDAH. Por mais que a gente não quisesse comparar, lógico que a gente faz a comparação, e a Reiki ela não conseguia se alfabetizar. E aí a gente via que todos os amiguinhos, né, que a gente tinha um grupo de várias crianças, e a gente via que todos estavam se alfabetizando tudo, e a Reiki não conseguia se alfabetizar. E eu falava assim, Cláudio, tem alguma coisa errada com ela, tem alguma coisa errada com ela. E aí a gente conseguiu, graças a Deus, uma pessoa fantástica, que está com a gente até hoje, a Cris, que é a psicopedagoga dela, não a Cris do grupo, mas é uma outra amiga. E a Cris falava, ela tem sim, nós vamos fazer exames, tudo, e foi detectado que ela tinha dislexia, uma dislexia, na época era até razoável. E aí a gente fez várias coisas. Bom, tinha uma equipe multidisciplinar para tomar conta da Reiki. E eu sou muito grata. Porque se não fosse essa equipe, a Reiki eu não era hoje a profissional que ela é. Porque hoje, graças a Deus, a Reiki conseguiu se formar. E ela também é uma pessoa extremamente focada, guerreira. Hoje é engenheira, está na Scania, uma das engenheiras da Scania. Mas assim, ela teve uma equipe para cuidar dela. Eu não ia cuidar dela sozinha. Então, assim, é como você falou, tem que ter uma aldeia inteira para cuidar do ser humano. Então, eu falo que isso para mim fez total sentido, porque eu não ia conseguir educar minha filha da forma que ela foi educada se não fosse todos os profissionais que ela teve para fazer a construção, acho que até do caráter dela, sabe? Porque foi realmente uma gama de profissionais fantásticos que deram as mãos para ajudar a construir a Reiki, o que é hoje, entendeu? Então faz total sentido o que você falou, Márcia. Nossa, fechamos a entrevista com chave de ouro, foi maravilhoso. O que o NetWeaving está fazendo? O que você está achando do NetWeaving? Eu tô há pouco tempo, né, no NetWeaving, mas eu tô encantada, assim. E é bem interessante porque são profissionais de áreas completamente diferentes, né? Então eu saio totalmente da minha zona de conforto, né, que é sempre falar de medicina, independente da área, mas assim, 80% dos meus amigos são médicos e dos grupos de networking também, ou da área de saúde. Então, quando fui pro NetWeaving, eu até pensei, será que vai dar certo isso, né? Assim, é muito... Eu sou a única médica, né, por enquanto. Tua célula. Da minha célula. E aí eu achei maravilhoso, assim, tô aprendendo um monte. E também tem a questão do empreendedorismo, né? Que assim, o médico, ele não sabe nada disso, né? Então a gente vai aprendendo, principalmente quando monta consultórios, vai aprendendo meio na prática ali e nas quedas. E eu tô achando muito interessante aprender, e eu sou muito curiosa, sempre fui, com tudo. Então eu tô adorando saber de coisas que eu nunca pensei na vida, né? Então, mas eu acho que isso que é o legal. Você está se dando chance de aprender, Má. E você está se dando chance de ir para uma área que a maioria não quer ir. Porque a maioria da área médica quer ficar naquele mundo de saúde, médico, não quer sair de lá. Então, eu tiro o chapéu para você. E para mim faz muito sentido, né? Porque eu até falei lá na minha palestra. Para mim, como eu tenho esse foco muito grande na rede de apoio, né? NetWeaving para mim eu tô me sentindo em casa, mesmo não estando em casa do médico, assim, né? Mas eu tô me sentindo em casa, eu tô adorando esse contato, essa conversa, o saber diferente, né? De várias vivências diferentes. E a galera é muito legal, né? A gente tem uma equipe muito boa. Garota,
Obrigada de coração, querida. Ó, a mão tá mais quentinha. Mão tá fria, mas o coração tá quentinho. Tudo bem. Obrigada de coração. E você aí que tá do outro lado, aí, se arrisca. O que você tem a perder? Não tem a perder nada. Vem assistir uma palestra nossa, vem assistir uma reunião nossa, é online. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar como a Márcia se apaixonou. E olha, cá para nós, o grupo é muito legal. E o projeto é maravilhoso. Você sabe que no nosso projeto ainda tem um dos nossos pilares, que é a filantropia, que é um pilar que eu sou apaixonada. Esse mês, inclusive, nós ajudamos o Instituto de Câncer Dr. Arnaldo com 2 equipamentos. Nas nossas redes sociais, daqui a pouco está sendo postado o que nós fizemos, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Obrigada por tudo.